O continente de Lunord é repleto de fenômenos e eventos que são impossíveis de serem explicados com simples lógica. Coisas tão além da compreensão comum que as respostas começam a ser procuradas no meio das crenças e divindades. E neste capítulo, eu, Magnus Mundi, irei me aprofundar nas diversas religiões que existem em Lunord. Começando pelo mais simples de se explicar, temos os Elfos, uma cultura que não possui nenhuma crença ou religião dominante. A cultura élfica tem sua base nos fatos e na lógica da realidade. Portanto, apesar de tal conteúdo ser estudado e consumido pelos elfos, explicações sobre o mundo que se baseiam na crença absoluta em divindades ou forças maiores e inexplicáveis não são muito aceitas nos bandos de elfos. Mas, apesar de não crerem em tradições ou práticas religiosas, os elfos possuem uma lenda conhecida por todos os seus bandos, nomeada o Elfo Fantasma. Ela conta de um elfo que viveu há milhares de anos atrás, e como todos de sua espécie, ele se alimentava de novos conhecimentos. Mas esse elfo em específico era mais faminto por informações do que qualquer outro. Ele lia centenas de livros em semanas, enquanto viajava por léguas, absorvendo todo o mundo à sua volta. Ele interagia com outras culturas e descobria seus costumes, enquanto desenterrava culturas esquecidas há eras atrás. Com o tempo, ele adquiriu tantas informações sobre o mundo que já não envelhecia como antes. Seu corpo continuava jovem, enquanto gerações de elfos iam e vinham. E eventualmente, ele começou a se transformar. Olhos adicionais surgiram por todo o corpo. As suas extremidades, como dedos e cauda, se tornaram translúcidas. Seus cabelos começaram a voar e flutuar por conta própria. E por fim, seus pés abandonaram a terra e seu corpo começou a levitar. E após todas essas transformações, ele mal parecia um elfo no fim, mas sim algo muito além. Mas ainda havia uma última transformação a ser feita, aquela que iria dar o nome que essa lenda ficou conhecida por toda a história. Um dia, a transparência que se limitava às suas extremidades havia consumido todo o seu corpo, deixando o elfo capaz de atravessar matéria física com maestria, o que o deu o nome de o Elfo Fantasma. O ser já havia explorado e consumido todo o conhecimento presente em Lunord, todo o livro lido, toda a ruína visitada, toda a história ouvida. Todo o continente já havia dado todo o conhecimento que era capaz. Então, uma noite, o Elfo Fantasma flutuou pelo oceano de Lunord para longe do continente, para consumir o conhecimento das terras além do mundo conhecido. Essa história é contada por elfos mais velhos, para lembrar suas crianças de dar uma pausa nos livros e aproveitar a companhia ao seu redor. Mas também é vista por alguns elfos como um objetivo a ser alcançado, consumir tanto conhecimento a ponto de se tornar algo além do mundo físico. Os orcs são um povo pé no chão, que preferem a luta do que um livro, mas mesmo assim, uma tradição que transparece por todas as tribos de orcs são as lendas, que nesse caso se referem a orcs que viveram há centenas de anos, com histórias e feitos tão incríveis que foram imortalizados na forma de lendas, que são passadas de geração em geração, e estátuas que retratam o momento que os marcaram como lendas. Curiosamente, esta parece ser uma das únicas formas que os orcs preservam sua história. Mas mesmo assim, existem várias inconsistências entre as lendas, dependendo de qual tribo conta a história. Por exemplo, os orcs da floresta contam que Trovoada era a orc mais forte do mundo, e sua maior prova de força, e o momento que a transformou em uma lenda, foi quando ela sozinha foi capaz de matar um dragão. Porém, os orcs das montanhas dizem que Trovoada era a orc mais inteligente do mundo.
e que ela se tornou uma lenda por domar um dragão, não por matá-lo. Algumas tribos afirmam que Mator matou um tubarão gigante e usava sua pele como troféu, enquanto outras tribos dizem que Mator era o próprio tubarão gigante. Mas apesar disso, a única lenda que permanece igual e consistente entre todas as tribos é a mais recente, a lenda de Valquíria, a orc da tribo da floresta, que criou a tribo Crudélio, com orcs de todo o continente, com o objetivo de derrubar o reino das fadas e colocar os orcs como a espécie dominante e que reinaria sobre todo o domínio, com sua ousada missão tendo seu fim quando Valquíria foi derrubada durante a batalha contra as fadas. E além das lendas contadas sobre orcs guerreiros que marcaram a história, também existe uma antiga e anciã lenda que conta sobre a origem do mundo e das criaturas. Ela se chama a Lenda do Deus Gigante. Há milhares de anos havia um ser, um deus, uma entidade tão forte, grande e temível que todos que o viam se rendiam no mesmo segundo. Ele era conhecido como o Deus Gigante. Um ser enorme feito de rochas e metal, mas apesar de toda sua força e status, ele possuía inimigos, um exército de seres malignos capazes de destruir todo o mundo conhecido. E o Deus Gigante foi capaz de derrotá-los e aprisioná-los, mas ele sabia que cedo ou tarde esses seres iriam se libertar e causar caos novamente. Por esse motivo, o enorme ser chegou a Lunorte, numa época onde o continente não havia nada além de bosques e animais. O gigante sabia que precisava de um exército tão forte quanto ele mesmo, para poder lutar contra os seres malignos quando o momento chegasse. Então, ele decidiu criar este exército. Ele alcançou o céu e arrancou as nuvens. Com cuidado e destreza, ele as moldou no formato de guerreiros, e então deu vida a eles. Assim surgiram os elfos, mas o Deus logo percebeu que eles não serviam como guerreiros. Eram fracos e frágeis demais, incapazes de lutar. Então ele recomeçou. As nuvens eram enormes e formidáveis, mas também fracas e maleáveis. Então ele alcançou as montanhas e arrancou o fogo. Com cuidado e destreza, ele o moldou no formato de guerreiros, e então deu vida a eles. Assim surgiram as bruxas, mas o Deus logo percebeu que elas não serviam como guerreiros. Eram fortes e perigosas, mas seus corpos eram tão frágeis quanto os elfos. Então ele recomeçou. Os fogos eram perigosos e voláteis, mas também efêmeros e limitados. Então ele alcançou as florestas e arrancou as árvores. Com cuidado e destreza, ele as moldou no formato de guerreiros, e então deu vida a eles. Assim surgiram as fadas, mas o Deus logo percebeu que elas não serviam como guerreiros. Eram mais resistentes e fortes que os outros, mas suas mentes eram fracas para a batalha. Então, frustrado, ele recomeçou. As árvores eram fortes e numerosas, mas também sensíveis e inconstantes. Então, depois de muita paciência e consideração, ele alcançou o solo e arrancou o orícalo, o metal mais forte do mundo. Com cuidado e destreza, ele o moldou no formato de guerreiros, e então deu vida a eles. Assim surgiram os orcs, e o metal era aquilo que estava faltando. Diferente dos elfos, os orcs eram fortes. Diferente das bruxas, os orcs eram resilientes. E diferente das fadas, os orcs eram prontos para a batalha. Vendo isso, o Deus Gigante se permitiu sorrir, pois ele sabia que seu exército estava feito. O ser se abaixou para os orcs e os disse sobre os seres malignos que foram aprisionados, sobre a longa e dura batalha que iria se seguir,
e perguntou se os orcs estariam dispostos a lutar a seu lado. Os orcs rapidamente aceitaram sem hesitar e prometeram ser o exército que o deus buscava. O gigante, então, os agradeceu e disse que no dia que a batalha fosse ter início, ele iria retornar e trazer seu exército consigo. Ele então foi caminhando para longe de Lunord, e muitos orcs ainda pensam se algum dia o deus gigante irá retornar para chamá-los para a batalha. Como mencionado no passado, as bruxas têm uma enorme conexão com suas crenças e sua religião, com ela sendo tão conectada com sua cultura que é praticamente impossível separar uma da outra. Então, vamos adentrar na crença dos espíritos elementais. No início de tudo, não havia nada. E então, havia a Mãe Lua, o primeiro ser vivo a povoar o mundo. Mas apesar de ter todo o poder que alguém precisaria, ela era bastante solitária. Afinal, o que seria de uma mãe sem seus filhos? E foi isso que ela decidiu corrigir. A Mãe Lua usou seus poderes para se conectar com a natureza do vasto universo onde ela vivia e povoá-lo com seus filhos. Do frio eternamente presente no vazio, surgiu Arpia, espírito do gelo. Da vida interminável que habitava em Lua, surgiu Bennu, espírito da água. Da poeira estelar que viajava pelo universo, surgiu Grifo, espírito do vento. Das tempestades intermináveis nos gigantes planetas, surgiu Trovão, espírito dos raios. E da luz e calor das estrelas, surgiu Fênix, espírito do fogo. Os 5 espíritos e Mãe Lua viveram juntos por eras, com ela cuidando e criando cada um com amor e disciplina. Mas por mais que a Mãe Lua gostaria, seus filhos não poderiam viver com ela por toda a eternidade, e eventualmente eles precisariam voar do ninho. Então, Lua reuniu seus filhos e os enviou para uma terra próxima, onde eles iriam crescer e viver, enquanto a Mãe Lua poderia observar de longe, enquanto sua cria aproveitava a vida que ela lhes dera. Ao chegar a este local, eles viram apenas uma vastidão de terra e pedra. Mas Mãe Lua havia-os dito antes de partirem que assim como ela os deu a vida, eles poderiam e deveriam fazer o mesmo a esta terra. Então, os 5 irmãos começaram o trabalho. Bennu foi às partes mais profundas da terra, e de lá criou os oceanos para habitá-las. Fênix voou para o alto e fisgou uma estrela para que a luz iluminasse e aquecesse a terra. A Arpia foi ao fim da terra e lá trouxe o inverno para equilibrar o calor. Trovão tocou o solo e energizou a terra com o toque da vida. E por fim, Grifo subiu ao monte mais alto do mundo e bateu suas asas, criando o céu que iria espalhar as bênçãos de seus irmãos por todo o mundo. E logo após seus milagres terem sido dados à terra, em que os espíritos agora habitavam, ela passou de um lugar desolado e vazio para um local cheio de energia e vida, com fauna e flora que preenchia cada canto do planeta. Os 5 irmãos decidiram continuar a fornecer seus milagres para que a terra continuasse crescendo saudável e feliz. Chuvas, tempestades, nevascas, dias de sol e dias nublado, primavera, verão, outono e inverno, todas as bênçãos que os espíritos elementais continuaram a fornecer para o mundo. Mas com o tempo, os espíritos perceberam algo peculiar. Dos seres que habitavam o mundo, haviam alguns mais conscientes e inteligentes que os demais. Haviam os curiosos elfos que estudavam e observavam o mundo. As aterrorizadas fadas que se escondiam no alto, com medo do que habitava em seus arredores. E também os brutos orcs que usavam do mundo tomando materiais e partes como se não fosse um ser vivo como qualquer outro.
Mas além de todos esses, haviam as bruxas, seres meio aves, que diferente dos demais, não possuíam algo que os destacava. Não tinham como mover objetos com a mente como os elfos. Não podiam voar ou falar com as plantas e animais como as fadas, e não tinham a força bruta presente nos orcs. E por esse motivo, as bruxas foram sendo postergadas do próprio mundo onde viviam. Vendo este fato, o coração dos espíritos se encheu de simpatia e compaixão pelas pobres bruxas, incapazes de manifestar suas vontades. Então, decidiram mudar isso. Os espíritos não conseguem se comunicar ou se manifestar de um modo claro e físico. Então, eles teriam que fazer isso de outra forma, fornecer ajuda como os espíritos que eles eram. E o modo que encontraram foi que cada espírito iria se apossar de uma parcela das bruxas, fazendo seus poderes elementais fluírem de seus espíritos para os delas, e as dando o poder que lhes faltava. Benu, espírito da água, abençoou as bruxas que estão e que aceitam a constante mudança de tudo. Assim como as águas, os rios e os mares, nada permanece igual, e não há nada capaz de mudar este fato. Por esse motivo, Benu criou sua conexão com aqueles que visualizaram esta realidade, e que não só a aceitam, mas também aqueles que a abraçam, deixando as correntes do destino os levarem aonde quer que elas desejam. E além deles, também aqueles que não tentam lutar contra a correnteza, mas sim fluir junto dela e guiar, mesmo que levemente, o caminho a ser seguido. Grifo, espírito do vento, abençoou as bruxas que estão ou que querem estar livres de qualquer corrente, física, mental ou de qualquer outro tipo. As correntes de vento correm sem limites ou travas, sem julgamentos ou impedimentos, na rota, no formato, no modo, todos sendo escolhidos pelo vento. Grifo criou sua conexão com aqueles que desejam ter esta mesma liberdade, mesmo que não seja por completo. Mesmo que alguns ainda prefiram se aterrar e se acorrentar, Grifo ainda dá o poder para aqueles que desejam romper qualquer corrente, mesmo aqueles que desejam romper uma e nada mais. Trovão, espírito dos raios, abençoou as bruxas com a capacidade de se conectar e se vincular com o mundo ao seu redor. Assim como os raios ligam os céus à terra, as bruxas escolhidas por Trovão são aquelas capazes de criar uma união imensurável com as pessoas, animais, plantas ou locais presentes no mundo físico, sejam elas com um impacto tão grande e duradouro quanto a eletricidade de um raio reverberando no solo, ou sejam elas tão breves e efêmeras quanto um trovão iluminando uma tempestade. Fênix, espírito do fogo, abençoa as bruxas cujo fogo queima dentro de si, independente do motivo, seja por glória, aventura, posse, conexão ou o que for. Fênix é o espírito mais novo dos 5 e criou sua conexão com aqueles que compartilham seu modo jovem e intenso de sonhar, com aqueles que queimam por dentro quando não estão a progredir seus objetivos, com aqueles que brilham intensamente quando fazem o que amam, e com aqueles cuja chama é tão intensa que é capaz de acender a vida nos outros ao seu redor. Arpia, espírito do gelo, abençoa as bruxas cujos seus irmãos não o fizeram. As bruxas quietas e silenciosas, seja em palavras ou em ações. Aquelas que mantiveram escondidas suas intenções e seus potenciais. Mas, como espírito mais velho, Arpia sabia que isso não significa uma ausência dessas qualidades. Como o frio pode parecer imperceptível no início, mas logo seu impacto é sentido com toda a força. E a Arpia abraça todos que possuem um enorme potencial em si, e que logo pode se libertar como uma tempestade de neve. Com todas as bruxas sendo abençoadas com o poder que lhes faltavam,
Elas expandiram e construíram enormes sociedades, fazendo oferendas diárias aos espíritos que as presentearam e comemorando cada um em um dia específico do ano para celebrar os milagres naturais que formaram sua existência. A primeira religião das fadas não era a fatídica fé do sol, mas sim algo bem mais enraizado no mundo natural. Há milhares de anos, quando as fadas viviam no topo das árvores, se escondendo do mundo perigoso e ameaçador que os rodeava, qualquer coisa desconhecida era vista como um inimigo em potencial, algo que poderia acabar com as fadas em um piscar de olhos. Por isso, elas se familiarizaram e se afeiçoaram à única coisa que podiam: as árvores. Os troncos grandes e altos que forneciam um refúgio às fadas, aos galhos longos e estáveis que providenciaram um local confortável para viver, as frutas que cresciam e forneciam alimentos, as folhas coloridas que marcavam o tempo, o clima e traziam vida à moradia segura que as fadas escolheram. Com o tempo, as árvores passaram de simples plantas para deuses, enviados divinos com a missão de proteger e fornecer refúgio às fadas do mundo aterrorizante em que elas viviam. Cada árvore capaz de habitar as fadas em si era vista como um deus distinto, alguns com nomes e títulos, outros sendo enigmas misteriosos. Era dito que em certas estações, algumas árvores se manifestavam em forma física e fada, voando pelos arredores e protegendo diretamente as fadas que viviam em si. Algumas também manifestavam armas, ferramentas ou, mais frequentemente, presentes. Quando uma colheita extremamente boa era feita, ou uma planta medicinal brotava próxima à raiz da árvore, isso era visto como um deus da floresta abençoando seus protegidos. De todos os deuses registrados desta religião, a mais conhecida é a Fada do Inverno, uma deusa que se manifestava como uma fada trajada de branco, com uma máscara de madeira cobrindo seu rosto. Ela aparece apenas durante o inverno, e ela é igualmente protetora e cruel. O seu presente são as neves, o gelo e o frio, os ventos e tempestades congelantes, que são capazes de congelar para sempre qualquer um que seja pego em seu abraço gelado. Ela, porém, apenas fornece essa punição a criaturas mal intencionadas, monstros, demônios e outros seres que querem causar dor às fadas. Mas isso também inclui as próprias fadas. Se uma era encontrada congelada perante o inverno, isso foi uma punição da Fada do Inverno pelos desejos malignos escondidos em seu interior. Os deuses da floresta foram se tornando menos reverenciados quando as fadas começaram a construir vilas e castelos. Por mais que já não viviam mais sob a proteção das árvores, festivais e celebrações em honra aos deuses ainda eram feitos constantemente. Oferendas e homenagens para agradecer a proteção aos seus ancestrais e para pedir o mesmo para seus descendentes. E em geral, os deuses da floresta ainda eram uma grande parte da cultura das fadas. Mas isso teve seu fim com a chegada iluminada de outra crença. E finalizando, a religião que substituiu os deuses da floresta da adoração das fadas foi a fé do sol. Com seus primeiros registros datando de 8.000 anos atrás, sendo uma fé seguida pelos instintos humanos e que foi evoluindo com os séculos, se tornando uma crença das fadas e sendo continuado por um pequeno grupo de fiéis, até o reinado de Lutero Crisântemo, há 662 anos atrás, onde o rei forneceu enorme poder e influência à Igreja do Sol. Desde então, ela se tornou a religião dominante do reino de Eromúria. Os fiéis do Sol têm a crença que os deuses da floresta não eram deuses de fato, eram apenas santos,
divindades poderosas e benevolentes, mas nem perto da força e poder do Deus do Sol, o Criador de todo o mundo e o universo, e de que tudo nele habita. É dito no Fulgor, o livro sagrado da fé do Sol, que no início havia escuridão e frio, nada além de um vazio eterno, até que o Deus do Sol surgiu, com uma luz tão avassaladora que baniu as trevas e criou um mundo iluminado e vivo. Então, com cada raio de sol que banhava o mundo, mais criações eram feitas. O mar, as montanhas, as nuvens, as plantas, os animais e, finalmente, os humanos, seres perfeitos, iluminados e divinos. Toda a criação do Sol coexistiu em perfeita harmonia por uma eternidade, todos os dias sendo uma perfeição mais perfeita que qualquer ser é capaz de imaginar. Mas com isso, as trevas se tornaram enraivecidas. Elas foram banidas pela luz do Sol para as profundezas da terra, mas vendo toda a vida e felicidade que o Sol havia criado, as trevas decidiram tomar vingança. As sombras criaram vida, assim como o Sol, mas ao invés de pureza, foram criados monstros, elfos, bruxas, orques e fadas, todas abominações feitas para destruir as criações do Sol. Os demônios causaram morte e destruição, quebrando a paz e harmonia que o Sol providenciou. Por isso, o Deus Sol, em sua magnitude e proteção, chamou seus filhos, os humanos mais devotos e fiéis de todo o povo, e os abençoou com uma fração de seu poder, os transformando em anjos, seres de luz e de pura divindade, que afastaram as trevas que assombravam a população. Mas isso fez as trevas revidarem com o mesmo golpe, chamando e corrompendo os humanos que suas garras alcançaram, os transformando em demônios, seres das trevas e do frio, o completo oposto dos anjos e da bondade, e com o único objetivo de destruir a criação do Sol. E com os dois grupos entrando em conflito, isso deu início ao evento conhecido como as Guerras Divinas, uma batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o sol e a noite. A batalha se estendeu por muitos e muitos anos, com o mundo sendo alterado para sempre durante este conflito, até que no fim, os demônios foram derrotados, os anjos os destruíram, mas um grande sacrifício foi feito. Todos os humanos haviam morrido, e os que restavam haviam se tornado anjos. Vendo isso, o Deus Sol chorou por dias e noites, em luto pela morte da criação perfeita. Após o luto do Sol, ele decidiu criar um local onde os que o serviram fielmente pudessem descansar e viver em paz, onde seriam banhados pelo calor e a luz divina por toda a eternidade. Ele chamou os anjos sobreviventes para serem os primeiros moradores e viverem neste local, e passaram o resto dos tempos em sua presença divina. E vendo isso, as fadas, criações das trevas malignas, viram a salvação no amor e carinho que o Deus do Sol forneceu a seus seguidores. Elas imploraram para poder viver com eles, sair das profundezas das sombras e viver no calor do sol. E após 7 dias e 7 noites de preces e orações, o Deus do Sol forneceu uma solução: retirar a magia amaldiçoada que as trevas forneceram e a substituir com a magia divina da luz. Muitas fadas se recusaram e fugiram da presença do Sol para voltar às sombras, mas as que permaneceram se tornaram as primeiras fadas a serem fiéis do Sol. Pelo menos é isso que se diz no Fulgor, o livro sagrado. Nos fatos, os fiéis do Sol utilizam uma técnica chamada de cerimônia de purificação para bloquear a magia natural, em favor de uma fração de magia primordial da luz.
Alguns deles passam por um processo mais complexo, que além de bloquear a magia, também os fornece com visões do futuro, ao custo da visão comum. E na hierarquia da igreja, os noviços são fadas em treinamento para entrar na igreja, e ainda não bloquearam a magia. Os fiéis são os mais numerosos, com a magia bloqueada e uma vida de servidão ao Deus do Sol. Acima deles estão os profetas, fiéis que bloquearam tanto a magia quanto a visão para vislumbrar o futuro. E no topo estão os sacerdotes, fiéis que lideram e comandam a igreja e que possuem um cetro divino, capaz de bloquear a magia e fazer outros feitos. Há centenas de anos, também havia um único fiel que reinava no topo da hierarquia e agia como o porta-voz direto do Deus do Sol. Mas por motivos desconhecidos, esta posição não existe mais. E com cada ano que se passa, a influência da Igreja do Sol no reino de Eromúria se expande mais e mais. Suas ideias e crenças se tornam o esperado, e aqueles que não concordam são execrados da sociedade. E com os registros atuais, me parece que o reino irá entrar em uma era de luz, seja pelo bem ou pelo mal. Oi, eu sou o Drauvi. Esse foi mais um capítulo de Diários de Lunord. Se você se interessou por esse mundo e essa história, você pode assistir a Postergados de Lunord, minha série animada que se passa nesse mesmo universo. Se você quiser ver mais vídeos como esse, comente, deixe o gostei e se inscreva. Mas enfim, eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!